Polícia Federal prendeu hoje cedo no Rio o general da reserva Walter Souza Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu as eleições de 2022. Braga Neto é alvo de inquérito do golpe e foi preso hoje porque, segundo a PF, atrapalhava a livre produção de provas durante a instrução processual penal. Povo abençoado do Brasil, há mais de 3 anos, em dezenas de vídeos, eu venho denunciando o ditador da toga Alexandre de Moraes, que rasga sucessivamente a Constituição, dá amplitude universal e eterna a seus inquéritos para prender quem ele quer, colocar neles quem ele bem entende. Agora, o doutor Ives Gandra, o maior jurista do país, em um vídeo, nos lembra que existe uma decisão do STF de 2019, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ninguém pode ser preso por delação premiada. A prisão do general Braga Neto é ilegal, é imoral, atenta contra as leis, o próprio STF e o Estado Democrático de Direito. Quem vai parar esse ditador? Fico pasmo, grande parte da imprensa se cala diante desse homem. O Globo foi comprado, ele anulou as multas milionárias da Receita Federal. A Globo, artistas e jornalistas. Mas eu quero repetir um texto da Bíblia que eu citei ontem, que está em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando os homens pensam que têm paz e estão em segurança, vem repentina destruição, isso é, da parte de Deus. Ditador Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Não sei quanto tempo vai levar, mas sua hora vai chegar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de dezembro de 2024. São 8 horas da manhã. Segundo as investigações, a intentona golpista tem 4 mãos e Bolsonaro precisa cortar 2 dessas mãos para salvar as 4, ou pelo menos as suas 2. Enquanto as Forças Armadas se enfurecem com Jair Bolsonaro pela crescente desmoralização que uma pesquisa acaba de detectar, o ex-presidente luta para evitar que seu maior comparsa no plano golpista o entregue. Bolsonaro pode fazer muito pouco para escapar da lei. Entre o que pode fazer está manter calado o homem de ambição desmedida que explorou a sua própria ambição para lucrar tanto quanto ele com a implantação de uma ditadura no país. Braga Neto. A Polícia Federal monitora as ações do ex-presidente para evitar a delação do fim do mundo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Causa uma certa angústia, diz general, sobre o momento vivido pelo Exército. E que momento é esse? É um momento de profunda desmoralização que não se tem notícia, lembrança de ter tido uma queda de imagem igual a que está em curso neste momento. E tudo isso se deve à ambição desmedida de 2 homens, Jair Bolsonaro e Braga Neto. Veja que as Forças Armadas caíram ao patamar mais baixo nos últimos anos. Caiu para 34%. Quando Bolsonaro assumiu, era de 45% a confiança nos militares. Era uma confiança, um apoio altíssimo dos brasileiros, injustificado, preocupante até, porque, você veja só, minha amiga, meu amigo, os militares, eles são os patronos no Brasil de esse país ter se tornado um país violento, um país com uma polícia que trata o povo como escravo, que espanca, que tortura a seu bem entender, como quiser. Muitas vezes, sem razão, policiais armados saem pelas ruas tocando terror e tentando intimidar a população de forma geral para criar uma força de opressão eficaz. Muito bem. O que o Bolsonaro, que é um desses 2 homens ambiciosos, precisa para tentar, de alguma forma, se livrar da acusação de que planejou um golpe
e de que estava por trás de tudo que aconteceu é manter alguns homens-chave calados. Isso talvez não seja, muito provavelmente não vai ser o suficiente para salvá-lo da prisão, mas pelo menos vai evitar que provas de um outro patamar, de um nível que não dá para ele questionar de forma nenhuma, o delatem. E esses homens são, basicamente, Braga Neto e o general Heleno. Você tem aquele outro general, Mário Fernandes, mas é um funcionário menor, que o Bolsonaro já criou uma narrativa, como ele gosta de dizer, para tentar vender a tese de que o sujeito agiu sozinho e ele não sabia de nada. Agora, precisa combinar com o outro lado. Não é? O general Heleno, a estratégia dele para não ser preso é ficar na moita. Né? O Braga Neto continuou se mexendo, tentou descobrir o que é que o Mauro Cid estava falando dele, porque o Braga Neto é um homem acostumado a ter muito poder. Braga Neto era um dos militares de alto escalão que tinha mais poder no país e uma ambição desmedida. É conhecida a ambição de Braga Neto e ele achou que poderia passar por cima da Polícia Federal aí e intimidar o Mauro Cid e, inclusive, monitorar como estava a delação do Mauro Cid. O Heleno decidiu ficar embaixo da cama, quietinho. O problema dele é que as provas contra ele existem e o julgamento vai acontecer. Ele, quietinho assim, não vai sofrer prisão preventiva, mas ele vai ser julgado. Né? E no julgamento dificilmente ele vai escapar, porque vem aí muita coisa contra ele. Muito bem, enquanto isso, a defesa do general que ia executar o plano para matar Lula, todo o plano Punhal Verde e Amarelo, pede a revogação da prisão dele. Né? Pede a revogação da prisão dele. Olha o que o sujeito tem na sala dele. Você acha que pode uma coisa dessa? Uma cruz com uma caveira em cima e armas penduradas. Isso é algo que faz a gente perguntar como é que pode um psicopata desse ter um posto tão alto na República. Mas seja como for, ele inventou uma linha aí para se defender. Ele diz que ninguém viu o plano para matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Ele só se esquece disso aqui, ó, esse áudio em que ele, com a voz dele, diz que ninguém viu uma ova. O Bolsonaro viu e aprovou o plano para matar Lula. Olha isso. Força, Cid. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. Pô, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Ué, aceitou o nosso assessoramento? Como é que ninguém viu o plano? Bom, o fato é que ele pode falar o que quiser, mas esse está muito encrencado. Ele é o terceiro que mais aparece no relatório final da Polícia Federal e o segundo é o Braga Neto. O Braga Neto, de ambição e vaidade desmedidas, que mandou um recado para o Bolsonaro antes de ser preso. Foi numa nota, você veja bem, nessa nota, a frase dele que ameaça o Bolsonaro está em uma nota no terceiro parágrafo. A defesa do general lembrava que ele, durante o governo passado, foi um dos poucos entre civis e militares que manteve a lealdade ao presidente Bolsonaro até o final do governo, em dezembro de 2022, e a mantém até os dias atuais por crença nos mesmos valores e princípios. Os generais que conheceram e trabalharam com Braga Neto viram ali um recado. Braga Neto não aceitará ser abandonado como presidente é constantemente acusado de fazer com seus amigos. A palavra do general
não parece ser fundamental diante do contexto probatório em relação ao antigo chefe para condená-lo como beneficiário maior da trama golpista, mas ela pode ter um efeito devastador, levar a uma condenação unânime de Bolsonaro no STF, até pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça. O recado do general seria uma reação à espada sob a sua cabeça. E é por isso que o Bolsonaro começou a falar sobre uma delação, atrapalhar as investigações, não pode acontecer se as investigações terminaram, que não terminaram coisa nenhuma. Mas o fato é que o Bolsonaro ele precisa manter o Braga Neto quietinho. Inclusive, a tropa de choque do bolsonarismo no Congresso já escalou 2 senadores para ir visitar o Braga Neto na prisão. Eles fizeram a mesma coisa com o chefinho Sidney Vasquez, o chefinho da PRF, que estava preso, para manter o sujeito calado. E esses senadores vão apresentar um pedido ao Alexandre de Moraes para visitar o Braga Neto. O ex-vice-presidente da República durante o governo Jair Bolsonaro, o Hamilton Mourão, levará ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para que um grupo de parlamentares possa visitar o Braga Neto, preso no sábado passado. A articulação para o pedido tem sido feita com o senador e o secretário-geral do PL, Rogério Marinho. Além de ter chefiado a Casa Civil e o Ministério da Defesa, Braga Neto foi vice na chapa de Bolsonaro e ontem saiu a informação que dos 60 dias que transcorreram desde a derrota do Bolsonaro na eleição de 2022 até a fuga dele para os Estados Unidos, dos 60 dias, 44 desses dias o Braga Neto esteve indo e voltando ao Palácio da Alvorada falar com o Bolsonaro, ou seja, ele sabe de tudo e estava executando a preparação do golpe. Muito bem, o Datafolha diz que 69% dizem preferir a democracia, eram 79%. Então você tem 8% no Brasil que preferem uma ditadura e 17% que dizem que não estão nem aí, tanto faz ditadura ou democracia. É isso que essa gente quer explorar. 1/4 do eleitorado brasileiro aceitaria uma ditadura de bom grado. 1/4 é muita coisa. Nós estamos falando aí de mais de 50 milhões de brasileiros. O Braga Neto, por isso, usou as paranoias de Bolsonaro para se manter no poder. Desconfiado até da própria sombra, o Bolsonaro só recebeu 2 pessoas na semana seguinte à derrota para Lula: o Braga Neto e o Valdemar. Outro que está aí caladinho e que é também uma ameaça muito grande, e o bolsonarismo tem cercado também o Valdemar. Ele já está cercado pelo PL, né? O Valdemar sabe que delação só em último caso, mas ali tem muita gente dizendo para ele o seguinte: olha, você vai ficar muito tempo na prisão, porque as penas para esses que estão na cúpula golpista são enormes, são gigantescas, são penas que vão fazer gente como Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno morrer na cadeia, ou sair da cadeia às portas da morte, né? Foi o Braga Neto quem levou o recado a Valdemar para o encontro após a derrota. Bolsonaro ficou por dias recolhido em silêncio. No último sábado, Braga Neto tornou-se o primeiro general de 4 estrelas a ser preso depois da redemocratização. O inquérito da Polícia Federal concluiu que ele teve participação concreta na tentativa de golpe e agora o plano o plano 1, né? Plano A, neste momento, é calar a boca do Braga Neto. Por isso, essa ofensiva do Silas Malafaia, você viu que ele começou a fala dele
falando em delação premiada, que o Gilmar Mendes diz que delação sem crime é ilegal, citou alguma coisa ali distorceu alguma coisa que o Gilmar Mendes tenha dito, porque a preocupação dele é com a delação do Braga Neto. É por isso que o Malafaia fala em delação. O líder da Assembleia de Deus usa as redes sociais para defender o Braga Neto. E ele faz isso pelo segundo dia seguido. O Malafaia publicou vídeos para condenar a prisão preventiva do Braga Neto. Ele tem se apoiado na crítica de juristas para condenar a detenção do general de 4 estrelas, medida que ele considera vergonhosa e injusta. A decisão de Moraes, do STF, para a prisão de Braga Neto afirma que o militar estaria obstruindo as investigações para impedir que o Bolsonaro seja condenado. Segundo a Polícia Federal, as novas provas contra Braga Neto foram obtidas nos depoimentos mais recentes do Mauro Cid. Na segunda-feira, o Malafaia, um dos principais líderes da Assembleia de Deus, defendeu que o Bolsonaro nunca quis dar um golpe de Estado e que a decisão que decretou a detenção preventiva de Braga Neto é uma farsa. Ele usa o argumento do jurista Rodrigo Chemin para dizer que não houve materialidade nas provas usadas contra Braga Neto. Conversa entre 2 generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco é fato concreto. Conversa não é fato concreto, disse Malafaia. O pastor argumentou que o inquérito foi concluído há mais de 10 dias e que mais de 30 pessoas foram indiciadas. Ou seja, minha amiga, meu amigo, a preocupação agora é calar a boca do Braga Neto e o tempo urge. Ele já mandou um recado que não aceitará ser abandonado e é por isso que tem tanta ação, é senador querendo ir visitá-lo, é Malafaia fazendo um vídeo atrás do outro para pedir a soltura dele, para condenar a prisão dele, e a Polícia Federal está monitorando tudo isso que está acontecendo para ver, porque até um ponto eles podem fazer, até o ponto de o Malafaia falar em defesa do Braga Neto, até o ponto de os generais quererem visitar o Braga Neto, tudo bem, mas e se eles fizerem essa visita? O que é que vai acontecer? E que outras medidas eles vão tomar para tentar calar o Braga Neto? Aí está a chave de uma eventual prisão preventiva do ex-presidente. Se ele avançar na tentativa de calar o Braga Neto, é cana. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.